Paz, irmãos. Daniel, capítulo 2. Versículo 17. Daniel 2:17. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Temos considerado esse versículo 21 como um resumo do capítulo 1. Lá no capítulo 1 nós vemos essas obras de Deus. Samuel, as crianças. Quais crianças? Até que ano? Até 8 anos. Voltando, com paz, com mansidão. Então o versículo 21 do capítulo 2 nós temos considerado como um resumo do capítulo 1. Lá no capítulo 1 nós temos visto a obra de Deus. Deus é aquele que muda os tempos e as horas. Deus muda as estações. Deus retira o governo de Judá e o dá à Babilônia. Deus tira o governo da casa de Davi e agora começa a contagem do tempo dos gentios. A partir de Babilônia até o reinado do anticristo, nós teremos aí o tempo dos gentios. O tempo dos gentios terminará naqueles 42 meses, quando os gentios pisarão Jerusalém. Ali terminará o tempo dos gentios. Mas começou aqui em Daniel, quando Deus entrega o reino, o império a Nabucodonosor, na Babilônia. Deus muda os tempos e as estações, as horas, remove os reis, estabelece reis, dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Então hoje nós vamos considerar essa segunda parte. Deus dá sabedoria aos sábios, Deus dá entendimento aos entendidos. Daniel capítulo 1, versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência, em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Seja bendito o nome de Deus, porque Ele é quem dá sabedoria, Ele dá conhecimento aos entendidos. Deus dá. Mas de que forma Deus dá? De que forma Deus concede? Deus dá? Então eu quero. Marca aí, vamos para Tiago. Tiago capítulo 1. Versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa.
Deus dá, o homem recebe. Deus dá, você recebe. Versículo 16: não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então o desejo de Deus é que nós sejamos primícias, nós tenhamos excelência. Excelência em quê? Nos dons de Deus, nas dádivas de Deus. Deus concede dons perfeitos, dons que descem do alto. Deus deseja o nosso crescimento, e para isso Ele concede todo dom perfeito, toda boa dádiva, todo presente. Deus dá, você recebe. Deus dá, você recebe se pedir, mas não de qualquer maneira. Tiago diz, com fé. Se você pedir sem fé, pode desistir, você não vai ganhar. Você não vai ganhar. Está vendo, mulher? Eu pedi, não recebi. Você não pediu com fé. Deus dá, peça com fé e você receberá. Deus dá todo dom perfeito para que você seja feito como primícia das suas criaturas. Volte um pouco às páginas aí, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, capítulo chamado da fé. Versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então nós necessitamos da fé para receber essa dádiva, esse dom perfeito, essa recompensa. De antemão, irmãos, fique sabendo, Deus dá os seus dons, Deus distribui os seus dons. Vá até Ele e peça. Também 1 Coríntios capítulo 12. Se os irmãos verificarem, o capítulo 12, 13 e 14 de Coríntios, da primeira carta aos Coríntios, fala-nos acerca dos dons espirituais. Se o Espírito Santo gastou 3 capítulos para falar desse assunto, é porque é importante. Não é para você considerar como coisa de menos. 1 Coríntios 12, 1. Acerca dos espirituais, ou dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Versículo 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. A manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. A manifestação do Espírito é dada. Então, se é dada, você pode receber. Se é dada, você pode pedir. Você deve pedir. 8. Porque a um é dada a palavra da sabedoria pelo Espírito, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas,
mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Também o versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. No capítulo 13 de Coríntios, ele vai dizer como esses dons devem ser administrados, operados pelo amor. Nós não desprezamos o amor, mas também não lançamos fora os dons. O amor é o mais importante, sim, mas aí você não pode entrar em contradição, porque no versículo 14 diz, no capítulo 14, versículo 1 diz: segui o amor, amém, obedeço, Senhor, a tua palavra, eu amo, ágape. Mas acrescenta: procurai com zelo os dons espirituais. Então você não pode ser achado em falta. Eu cumpri a primeira parte, eu segui o amor, que é o mais excelente. Sim, é o mais excelente, mas você está faltoso. E os dons? Como é que você fez com os dons? Você procurou com diligência, com zelo, com cuidado? Você procurou até receber? Procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então Paulo vai realçar o valor do dom da profecia, vai nos estimular a procurar esse dom. Todos nós deveríamos procurar esse dom. Versículo 39 do capítulo 14. Portanto, irmãos, procurai com zelo. Paulo novamente dá ênfase ao procurar, ao buscar. Procurai com zelo. Profetizar, não proibais falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ok, então vamos voltar para Daniel. Daniel capítulo 1. Versículo 17. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonho. Toda boa dádiva, todo dom perfeito procede de Deus. Deus estava com aqueles 4 jovens lá na Babilônia, com aqueles 4 estrangeiros, peregrinos. Nesse aspecto, eles têm a nos ensinar. Nós também somos estrangeiros e peregrinos. Nós também aguardamos o tempo da disciplina de Deus, o tempo da preparação para encontrarmos com o Rei. E durante esse tempo, nós precisamos receber de Deus o dom perfeito, a capacitação. Como é que nós vamos viver ali, naquele ambiente hostil a Deus? Estamos longe de casa, longe da nossa pátria. Necessitamos da ação de Deus. Temos considerado que Deus é soberano, Deus intervém na história das nações, Deus intervém nos relacionamentos humanos, e Deus também intervém dando dons. Deus capacitou esses 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, com dons. Deus os capacitou a aprender a ciência, as letras de Babilônia. Eles estavam ali naquela universidade durante 3 anos e completaram o seu curso com louvor. Deus os capacitou. Irmãos, não ficaram de dependência, não tomaram bomba, tiveram um bom aproveitamento. Por quê? Porque Deus os capacitou. Aqui diz: Deus deu conhecimento, inteligência. Enquanto Jesus não vem, nós precisamos suplicar a Deus que nos dê conhecimento, inteligência, sabedoria, para vivermos em meio a essa geração perversa e corrompida. Deus deu, todo dom perfeito vem de Deus. Se você tem necessidade, peça a Deus, que Deus dá. Deus dá. Então eles estavam fazendo o curso, precisavam de inteligência, e certamente pediram a Deus. No primeiro versículo que nós lemos, lá no capítulo 2, 17, diz que Daniel foi aos seus amigos pedindo-lhes que orassem. Dá a entender que desde então Daniel tinha a prática de oração. Desde esse momento em que Daniel pede
ao Aspenaz, chefe dos eunucos, compreensão para que não participasse daqueles alimentos que o contaminavam, dá a entender que Daniel orava a Deus. Daniel, no capítulo 2:17, pediu então aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, para que orassem. Versículo 18, para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus. Dá a entender então que eles viviam orando. Então nós temos 4 jovens recebendo dos dons de Deus, a ajuda de Deus, porque certamente oravam. Deus dá, sim, Deus dá, mas é necessário que você peça. Mas Deus não sabe a minha necessidade? Sabe. Mas Ele colocou essa regra, é necessário que você peça. A palavra de Deus diz que nós devemos nos achegar junto ao trono da graça. Para quê? Para receber socorro. Você quer receber ajuda? Tem que se achegar junto ao trono da graça. E se você não se achegar? Talvez não receba. Mas Deus não sabe que eu preciso? Os discípulos certa vez pediram a Jesus para lhes ensinarem a orar. Jesus, nos ensina a orar. João Batista ensinou seus discípulos a orar. Nós também queremos aprender a orar. E Jesus então ensinou. Olha, vocês devem orar assim. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então é necessário você pedir o pão de cada dia? Ah, Samuel, não peço não. Sim, Deus é tão bom que cuida de você que a sua despensa está cheia. Mas, para que eles aprendessem a orar, era necessário que eles dissessem: dá-nos o pão de cada dia. Então, se Deus sabe que precisamos do pão, e Deus diz, através de Jesus, que é necessário pedir, nós devemos pedir. Nós precisamos de sabedoria? Devemos pedir. Precisamos de inteligência? Devemos pedir. Estou com dificuldade no meu trabalho, no meu estudo? Peça a Deus sabedoria. Estou passando tribulação? Peça a Deus sabedoria. Peça com fé. Peça com fé. Estou com uma dificuldade, um problema, uma questão a ser resolvida? Peça a Deus. Peça com fé. Deus dá. Certamente esses jovens pediram a Deus, e Deus deu. Deus deu a esses jovens conhecimento, inteligência. Então, na sabedoria humana, eles foram capacitados, qualificados. Mas aí no versículo 17 do capítulo 1, acrescenta algo a Daniel. Mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Os 4 amigos, os 4 companheiros, eram sábios e inteligentes, eram entendidos, mas Daniel era mais. Daniel se destacou pelo conhecimento espiritual, por sabedoria espiritual. Daniel recebeu esse dom espiritual, dom de entendimento, dom e capacitação para interpretar sonhos. Daniel teria visões. Daniel recebeu isso da parte de Deus. Além da sabedoria humana, há a sabedoria espiritual. Então Daniel é aquele que é completo, segundo Deus. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ser o melhor da sua profissão e não ter entendimento espiritual? Você ganha o mundo inteiro, ganha todos os títulos, conquista a academia, mas não conhece o mover de Deus, não conhece os passos do Espírito de Deus, não ouve o que o Espírito está dizendo às igrejas desses dias. Qual o proveito nisso? Daniel recebeu então esse dom de interpretação. Como nós dissemos, esses jovens têm a nos ensinar, nos animar. Então, se eles foram agraciados por Deus, nós também podemos ser. Nós também podemos orar a Deus e pedir os seus dons. Daniel nos dá um incentivo a procurar os dons espirituais. Ele recebeu um dom, irmãos, mencionado na Escritura, há 1300 anos atrás, na época de José do Egito. José do Egito também recebeu esse dom, interpretações. Muitos e muitos anos depois, esse mesmo dom vai se manifestar.
Então lá na época dos apóstolos, irmãos, havia muitos dons. Nós lemos lá em Coríntios, vários dons. Língua, interpretação, dons de curar. Ah, mas para que isso? Qual a finalidade disso? Para que dons de curar se nós temos uma medicina tão capaz? O Silvio Arthur opera o olho em 10 segundos. Parece pit stop. Próximo. Próximo. Não, né? Para quê? Para que interpretações numa Babilônia, a capital da ciência? Se havia ciência, se havia desenvolvimento em ciência naquela época, né, no mundo de então, era Babilônia. Para que ali eles vão precisar de algo tão arcaico? Interpretar sonho. A nossa ciência, o nosso conhecimento nos ajuda. 1300 anos depois, esse dom vai se manifestar e vai ser útil, porque Daniel, usando esse dom, vai ser recompensado. Daniel vai assumir cargos na corte do rei. Daniel, com a sua posição, vai poder ajudar os seus amigos, vai poder socorrer o seu povo, vai poder socorrer aquele remanescente de Israel que estava lá no cativeiro de Babilônia. Daniel vai poder protegê-los. Os dons de Deus são dados visando um fim proveitoso. Até o dom de língua tem um fim proveitoso. Irmãos, quantos e quantos relatos nós temos ouvido de pessoas que em meio à reunião oram em línguas e alguém que é de uma terra estranha, um estrangeiro, um visitante, escuta aquilo e se converte ao Senhor. Puxa, ele está falando da minha língua. E a pessoa, você pergunta à pessoa, o que você falou? Não sei. Mas estava ali profetizando, evangelizando, pelo dom de Deus. Os dons são concedidos com fim proveitoso. Se Deus vai dar esses dons a esses jovens, é porque seria proveitoso. Se Daniel vai receber esse dom de entender visões e sonhos, é porque seria proveitoso. Se Deus te dá um dom, é porque é proveitoso, será proveitoso. Ah, mas eu recebi o dom de língua, mas o dom de língua não é o melhor. Sim, busque o melhor, busque o de profetizar. Busque o dom de profetizar. Siga o amor, busque o dom de profetizar. Versículo 17, a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. Deus é aquele, irmãos, que dá os dons para um fim proveitoso. Quando Deus resolveu que lá no deserto seria construído um tabernáculo, Deus capacitou Bezalel e Aholiabe. Deus deu a eles sabedoria em toda a obra, em artefatos, manufaturas, habilidade de tecelão. Viu, Fabiano? Isso também é espiritual. Deus dá essas capacidades. E eles também instruiriam outros para ajudarem-nos a construir o tabernáculo. E assim fizeram. Habilitados por Deus, cheios do Espírito de Deus, para aquela tarefa, edificar o tabernáculo ao Senhor. Hoje também, habilitados por Deus, somos chamados a edificar o corpo de Cristo, edificar os irmãos, edificar com os dons que vamos receber do Senhor. O Espírito Santo dá, então peça e receba. Busque com zelo, ou seja, busque a oração. O princípio para nós recebermos é oração. Peça em oração. Peça para que Deus dê. Versículo 18. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. O rei estipulou um prazo. Sabemos pelo versículo 5 que seriam 3 anos. Aquele curso, aquela universidade duraria 3 anos. O rei estabeleceu Aspenaz durante 3 anos, cuida desses jovens. Durante 3 anos, instrua, conduza-os à verdade. Depois desse tempo, traga-os a mim. Irmãos, isso também foi nos determinado. Jesus Cristo foi para o céu, mas deixou o Espírito Santo com uma tarefa de nos conduzir à verdade, de nos fazer preparados. Deus tem estipulado um prazo para que você seja treinado antes de comparecer diante do rei.
E você então será chamado a comparecer diante do rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias compareceriam no fim do prazo determinado diante de Nabucodonosor. Nós compareceremos diante de Jesus depois do tempo determinado. Nós compareceremos diante do rei no tribunal de Cristo. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. Irmãos, seremos apresentados ao rei, a Jesus, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo completará aquela obra que ele recebeu de Jesus, e nós compareceremos face a face diante de Cristo. Mantenha Daniel aberto, vamos para 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3, versículo 6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Também, 1 Coríntios 15. Cinquenta e 57. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, então uma vez que você já tem vitória por meio de Jesus Cristo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Saiba isso, o seu trabalho no Senhor não é vão. Eu estou fazendo isso para Cristo, estou fazendo isso para os meus irmãos, mas isso não vale nada. Não diga isso, não pense isso. Paulo diz, o fundamento foi colocado, Jesus Cristo. Agora, sobre esse fundamento, sobre essa base, você deve edificar. Edifique com qualidade, diamante, pedras preciosas, prata, ouro, porque tudo isso vai passar pelo fogo. O fundamento certamente resiste ao fogo. O fundamento é Jesus Cristo. Mas o que você edificou, as suas obras, também devem resistir ao fogo. Então faça com qualidade, faça bem feito e faça muito. Faça muito, porque se queimar, pode ser que sobre alguma coisa e você terá recompensa. Também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Segunda Coríntios 5:10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo,
para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem ou mal. Quem de vocês sabe isso aqui? Quem de vocês sabe de fato que comparecerá diante do tribunal de Cristo? Não só como informação. Quem tem certeza disso aqui? Eu vou morrer e Jesus vai me chamar. E eu estarei diante dele. Não, quem? Não precisa responder não, seja sincero. Quem vive nesse conhecimento? Quem vive nesse temor? Irmãos, acho coisa rara. É mais fácil nós vivermos despreocupados, tranquilos. Por isso que às vezes eu fico nervoso, eu grito, porque eu esqueço que eu vou comparecer no tribunal de Cristo. Por isso que às vezes tenho reações diferentes daquelas que eu, sabendo que vou comparecer diante do juiz, teria. Cada um comparecerá ante o tribunal de Cristo. Cada um comparecerá. Sua mulher comparecerá, irmão? Seu marido comparecerá? E você? Separado dele? Separado dele ou vocês dois vão estar lá com a mãozinha? Bem, o Senhor me chamou, vamos lá. Você não vai poder dizer como Adão, a mulher que tu me deste. Não. Cada um comparecerá. Cada um comparecerá perante o tribunal de Cristo. Paulo diz então que, conhecendo isso, há nele o temor do Senhor. Isso também nos é ensinado, irmãos, em Eclesiastes. Eclesiastes diz: vaidade, 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 tudo não tem valor, tudo passa, tudo passa, tudo passa. Mas no final diz, o resumo é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque compareceremos diante do tribunal. Deus pedirá conta de tudo, de todas as obras, quer sejam boas, quer sejam más. Esse é o resumo. Não sei nada que há de acontecer comigo, não sei nada acerca do arrebatamento. Vou ser arrebatado antes, depois, durante. Talvez você não saiba disso, mas saiba de uma coisa: você comparecerá diante do tribunal de Cristo. Fique com isso aí, toma isso aí. Eu comparecerei diante do tribunal de Cristo. Eu prestarei conta das minhas obras. As minhas obras serão passadas pelo fogo. Eu receberei o louvor ou a desonra diante de Cristo, diante dos santos anjos. Então, voltando para Daniel capítulo 1, versículo 18: ao fim dos dias que o rei tinha dito que os trouxesse. Irmãos, há um tempo preparado. Deus estabeleceu na sua agenda o tempo da prestação de contas, o tempo do tribunal de Cristo. Lá no tribunal de Cristo comparecerão os santos do Senhor. 1000 anos depois, ou mais alguns dias, 1000 anos e mais alguns dias, aí já haverá um outro tribunal, o trono branco, onde aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro serão lançados no lago de fogo. Nós não estamos falando desse juízo final, estamos falando de um juízo 1000 anos antes, que é o tribunal de Cristo, que é para nós. Nós não compareceremos naquele juízo final do trono branco, não. Aquele lá é para os incrédulos e para aqueles que morrerem durante o milênio. Deus estabeleceu um tempo para o tribunal de Cristo. Deus estabeleceu um tempo para o juízo final. Aqui Nabucodonosor tinha estabelecido um tempo. No versículo 18: e ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxesse. Então eles foram preparados. O rei não queria ter diante de si crianças ou imaturos, mas queria ter pessoas qualificadas para atenderem diante dele, para atenderem na corte ou nos negócios do rei.
Versículo 18: ao fim dos dias que o rei tinha dito que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. 19: e o rei falou com eles. Essa frase aqui, essa afirmação ressalta aos meus olhos. O rei falou com ele. Mas irmãos, nós não estamos aqui pensando nessa cena do Nabucodonosor e dos 4 jovens, não. Estamos pensando na cena do rei Jesus falando conosco. O rei falou com eles. Veremos a Jesus face a face e ele falará conosco. Ele nos chamará pelo nome. O rei falou com eles. Jesus falará conosco. E entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então aqueles que foram formandos, aqueles preparados durante 3 anos, compareceram diante de Nabucodonosor. Todos os formandos. E Nabucodonosor os vai interrogar, vai fazer perguntas, vai questionar, vai atestar a preparação daqueles jovens formados. E Nabucodonosor vai distinguir uma diferença. Há uma diferença entre aqueles 4 jovens dos demais jovens. Versículo 19: e o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros, tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. Diante do rei permaneceram esses 4, porque foram achados mais excelentes. Foram tidos como, podemos dizer, primícias para o rei. Então por isso o seu lugar é na corte, o seu lugar é diante do rei. Permaneceram próximos ao rei, permaneceram diante do rei. No tribunal de Cristo, irmãos, serão distinguidos as recompensas, os galardões. No tribunal de Cristo não será uma recompensa igual para todos, não. A salvação, a vida eterna é igual para todos. São aqueles trabalhadores que trabalharam várias horas, alguns trabalharam poucas horas, alguns trabalhou 1 hora e receberam o mesmo pagamento. Isso aí diz respeito à vida eterna em Jesus Cristo. Mas agora, com respeito ao galardão, a recompensa será conforme a obra de cada um. Passando pelo fogo, restou para você diamante, você terá uma recompensa maior do que aquele que passou pelo fogo, que era palha, foi queimado tudo. A sua recompensa será maior. Nós vemos Jesus boicote. Oi? Som. Nós vemos aqui Nabucodonosor, irmãos, distinguindo. Nabucodonosor fazendo uma classificação. Alguns assumem os primeiros lugares, outros os derradeiros. Alguns vão assumir uma posição na corte do rei, outros talvez vão trabalhar na província. Houve diferenciação, assim como haverá diferenciação na recompensa, nos galardões. João e Tiago queriam posições de destaque no reino do Senhor, mas Jesus disse: olha, o Pai reservou esses lugares. Esses lugares são para aquelas pessoas para quem o Pai reservou. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo, mas de fato existem esses lugares. Existem lugares destacados no reino do Senhor. Existirão esses lugares. Daniel e seus amigos então vão permanecer diante do rei. Daniel e seus amigos diante do rei, nós já dissemos, servirão como vasos úteis para o rei, úteis para o seu próprio povo judeu. Versículo 20:
em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. Durante aqueles 3 anos, então, eles foram aperfeiçoados. Durante aqueles 3 anos, irmãos, eles cresceram no conhecimento, ultrapassaram os mais sábios da Babilônia. Imagina você, aqueles jovens, bem jovens, mais sábios do que aqueles idosos de Babilônia. Chama lá um sábio de 80 anos, 70 anos, cabeça branca, vem aqui, deixa eu fazer uma pergunta. E aquele sábio vai dizer, não sei. E pergunta para Daniel, Ananias, Misael, responde. E eles respondem. Foram achados mais sábios, cresceram. 3 anos, irmãos, em 3 anos eles foram aperfeiçoados. Paulo escreveu a primeira carta de Coríntios 1 ano e meio depois de ele ter pregado o evangelho para aquelas pessoas. E depois de 1 ano e meio, Paulo queria que eles não mais fossem bebês espirituais. Paulo queria que eles não mais bebessem leite. Já era para eles estarem crescidos em Jesus. Quantos anos de fé você tem? Talvez você tenha 10, 20 e ainda é um bebê. E ainda não entende das coisas como adulto. Mas nesse período de 3 anos, Daniel, Ananias, Misael, Azarias cresceram em conhecimento, cresceram na sabedoria humana, cresceram em sabedoria espiritual, foram abundantemente, grandemente ajudados por Deus. Irmãos, isso não é privilégio deles, isso também é para nós. Isso não é para aqueles dias, isso também é para hoje. Crescermos na graça, sermos reconhecidos como pessoas entendidas, como pessoas sábias. O rei lhes fez perguntas e os achou mais entendidos do que todos os magos, todos os feiticeiros, todos os astrólogos em toda a Babilônia. Jovens que cresceram, jovens que foram destacados. Isso nos lembra o nosso crescimento em Jesus Cristo. Devemos crescer até a estatura de Cristo. Foram achados formosos, foram achados sábios. E também Daniel foi achado um homem espiritual. Beleza física, mental e espiritual. Em Tessalonicenses diz, irmãos, que o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito devem ser santificados para o dia de Cristo. Versículo 21. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Seja bendito o nome de Deus, porque Deus quem muda os tempos, Deus remove reis, Deus estabelece reis. Deus removeu Babilônia e estabeleceu a Medopérsia. Ciro é o representante da Medopérsia. Mudou o governo, mas Daniel manteve-se fiel. Há mudanças de governo, mas o servo do Senhor mantém fiel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Daniel, nesses anos de cativeiro, nesses 70 anos de disciplina de Deus, manteve-se incontaminado, foi salvo. Obteve altas posições sociais, políticas, grande poder, mas a sua alma manteve-se santificada para o Deus de Israel. Ganhou o mundo inteiro, podemos dizer assim, e não perdeu a sua alma. Manteve-se fiel ao Senhor. Permaneceu até o 1º ano do rei Ciro. Aqui é um resumo. Você vai entrar no livro de Daniel e verá que Daniel encontrou desafios. Daniel foi tentado, foi testado, a sua fé foi provada, mas ele manteve-se fiel. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Enquanto Jesus não vem, embora haja mudança de governo, vamos permanecer fiel. Vamos permanecer fiéis. A Babilônia, comparada a ouro. A Pérsia, que piora a qualidade, comparada à prata. Mas o servo do Senhor deve permanecer fiel. Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro.
Amém? O Senhor abençoe os irmãos, em nome de Jesus. O Senhor nos abençoe. Alguém precisa? Peça a Deus. Peça a Deus que dá. Senhor, eu preciso de inteligência. Me dê inteligência. Senhor, eu estou tendo dificuldade no meu serviço. Me dê sabedoria. Não sei resolver aquela questão, Senhor. Me ajuda, Espírito Santo de Deus. Senhor, eu quero edificar o teu corpo, quero edificar os irmãos. Me dê os dons espirituais, Senhor, principalmente profecia. Peça com fé e Deus dá. Amém? O Senhor nos abençoe.